CBN, eleições 2020. 11 horas e 36 minutos no horário de Brasília. E dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel, estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN o candidato Evandro Romano, do Patriota. Bom dia, candidato, e obrigado pela presença. Bom dia, José Roberto Benjamin. Bom dia a todos os ouvintes CBN. Obrigado a toda a equipe CBN aí pela oportunidade de nós estarmos levando aos ouvintes aí as nossas propostas, o que pensamos. Enfim, estamos indo para a reta final das eleições agora no dia 15 de novembro. E qual a avaliação que o senhor faz até esse momento da campanha? Olha, é uma campanha um pouco estranha num aspecto, principalmente devido à pandemia, mas eu vejo a população participando muito. Eu tenho, inclusive quero agradecer, eu tenho chegado na casa das pessoas e tenho sido muito bem recebido, mesmo mantendo muitas vezes a distância, mas as pessoas gostam de política. Elas têm este prazer de realmente saber que o voto não é uma obrigação. O voto é um direito que ela exerceu ao longo do tempo, né? Então, isso é gostoso e impressiona que as pessoas com mais idade, estas pessoas, Benjamin, elas querem votar, elas têm essa vontade, elas têm mais claro para ela e esse desejo do voto. E de um modo geral, agora trabalhando firmes e fortes aqui, vamos estar no segundo turno, aqui para que nós possamos aí, eu acho que enfatizar os debates e nós estarmos com debates assim mais calorosos, mais acirrados e que a população possa definir melhor. Eu vejo que Cascavel, por ter aí quase 350 mil habitantes, ela merece um segundo turno para que essa ação seja mais lapidada, né? Então, a partir do momento que nós estivermos juntos no segundo turno, pode ter certeza que vai ficar muito mais claro para o eleitor, até porque são 15 dias para definir. E teremos aí 10 programas de rádio e TV para que cada um defenda a sua melhor ideia. Então é dessa forma que nós vamos estar atuando e trabalhando aqui, já visualizando o segundo turno. Nesta campanha até o momento, hoje é dia 3, restando aí 12 dias para o pleito, a gente observa, candidato, muito se fala sobre as fake news, sobre informações que não são verdadeiras, e a gente comentou, pôde observar o comentário também de alguns candidatos e alguns eleitores e a população em geral falando. Como é que o senhor vê as fake news e a utilização das informações mentirosas neste período de campanha? Nós temos que separar dois momentos do que é fake news e o que é esclarecimento. Acontece que muitas vezes, na intenção de você dizer que é fake news, alguma situação, se você é uma bengala, você se escora e joga para a população dizendo, olha, fake news, estão querendo me atacar, a situação não é essa, não é verdadeira. Então temos que entender o seguinte, o que é fake news, essa tem que ser condenada, porque é a fofoca, é a ausência da verdade, é a indução ao erro, o candidato. Agora, o que é esclarecimento, elucidar a verdade, não tem como. Você pega um exemplo, indo direto. A atual situação do atual prefeito. Ele se diz que não é condenado pela Justiça Federal. E ele tenta dizer que as acusações que são feitas a ele sobre essa situação é fake news. E, na verdade, aos ouvintes, fake news é o que ele está levando para dizer que aquilo é mentira. Olha o contrassenso, você que está nos assistindo. Por quê? Porque ele tem uma condenação. Ele tem uma condenação pela Justiça... Em primeira instância. Em primeira instância, pela Justiça Federal, que ele está lá no TRF4, que é o mesmo tribunal que julgou o presidente Lula e o condenou. Então, ele está lá. Cabe recurso? Cabe recurso. De tanto que ele é candidato porque ainda cabe recurso. Porém, ele é, sim, o que cabe ainda dentro do estado do Paraná... Não tem mais o que fazer. Ele é condenado pela Justiça Federal em primeira instância. E eu vou dizer uma coisa assim, Benjamin, não tem nada. Eu vou lhe dizer assim, homem público, ele tem que entender que cedo ou tarde ele vai sofrer um processo. Eu estou há 11 anos na vida pública. Eu não tenho nenhum processo. Mas eu acredito que isso é uma questão de tempo. Por quê? Porque você... O senhor não tem nenhuma condenação ou nenhum processo? Nenhum processo. Nem processo e sequer. Nenhuma condenação.
Porém, eu falo assim, isto é uma questão de tempo, por quê? De ter um processo. Porque você assina muitas coisas, as coisas rodam, acontecem. Então eu não vejo assim. A questão é você ir lá e se defender e dizer, olha, eu sempre agi de boa fé, está aqui, prova A, prova B, prova C, e você mostra. Agora, quando vem uma condenação, é diferente. Você está condenado, quer dizer, uma juíza federal, desde 2005, ela se pega numa situação, aí nós estamos falando de pelo menos quase 16 anos, ela tem acesso aos autos, ela ouve um monte de pessoas e no final ela dá o veredito dela e diz, olha, não tem como, eu tenho que sentenciar e a sentença é condenação. Beleza. Então eu acho que até aí, beleza, é condenado, é condenado. O que pega mais em tudo, ao meu ver, eu digo o seguinte, que é a mentira, que aí é o fake news. Não seria muito melhor numa situação como essa? Eu vou supor que eu estivesse na condição do atual prefeito. Eu chegaria para a sociedade e diria à sociedade o seguinte, olha, realmente teve uma condenação, fui induzido, não fui induzido, teve tal situação, é essa e essa. Acredito que a pena da juíza foi dura, não foi dura, se posiciona, mas eu vou reverter e provar minha inocência, até porque cabe uma instância superior. Eu agiria assim, olhando no olho da sociedade e dizendo, olha, acredita em mim, é desta forma. Pronto, ele mataria qualquer situação, mas firma em algo chamado mentira, ausência da verdade. Porque cabe recurso ainda a ele. Eu quero deixar claro isso, cabe, mas ele é condenado. Hoje, e quando se ele fala... não tem condições, desculpa, ele não tem condições de negar contra um processo, contra uma decisão, contra algo que está andando. Então, e não é, eu falo assim, que se defenda, mas que não falte com a verdade com o eleitor, porque o eleitor, quando souber realmente da verdade, ele vai se sentir traído. E eu estou falando isso porque se não for verdade isso, eu quero responder por isso, porque eu estou falando com a verdade. Eu estou falando com a verdade. Então, quem tem a verdade, quem é sério, usa a verdade como escudo e segue em frente. Então, eu diria, prefeito, admita, siga em frente e prove sua inocência lá na frente, sem qualquer problema. Pronto. Quando se explora esse assunto, vou fazer um contraponto para que o ouvinte possa entender. Não pode confundir, candidato, o eleitor, por exemplo, ele é condenado em primeira instância, ele deve recorrer, nós temos segunda, terceira. Perfeito. Quer dizer, a legislação brasileira não impede o candidato condenado em primeira instância de participar do pleito e, se vencer as eleições, de assumir. O senhor acha que não precisaria deixar isso claro para o eleitor? O senhor acha que o eleitor pode não ter esse candidato, na eventualidade de ser o vencedor, em razão apenas da condenação de primeira instância? Não, eu vejo o seguinte, eu volto a falar, eu acredito que ele ser condenado na primeira instância é um crime que uma juíza entendeu e que vai passar por um colegiado revisor, que é o TRF4, que é um colegiado de juízes, desembargadores, que vão analisar a decisão da juíza. Olha, foi muito dura, não foi, vejam que apresentou mais provas, menos provas, sem qualquer problema. O que vai ocorrer, Benjamin, é uma situação assim, ó, ele assume, aí se vira condenação em segunda instância, ele poderá ter que deixar o mandato e assume seu vice. Então, é uma hipótese que existe. O que nós temos, então, que pensar? O senhor tem conhecimento do conteúdo dessa condenação que lhe faz a entender que ele poderá ser condenado em segunda instância também? Na íntegra, desde a sua origem, em 2005, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Na íntegra. Nome por nome dos que estão lá, dos que foram envolvidos. Nós temos o documento oficial do Tribunal de Contas, que mostra quem são as pessoas que estavam envolvidas naquela época e que eu acompanho até hoje. Nós temos a posse desse documento e, se for provocado, judicialmente nós entregamos, inclusive aberto, até porque é um documento público, né? O Tribunal de Contas não teria, mas nós temos a posse deste documento. Porém, eu acredito que isso deve ser um problema que ele deva resolver, e eu quero dizer a você, Benjamin, que ele resolva com a justiça, que ele se defenda, digo, que ele consiga realmente provar a inocência dele. Eu não desejo, eu falo assim, eu não estou aqui querendo dizer que ele deve ou não fui eu que tenho, eu digo assim, eu torço muito que ele consiga provar a inocência dele, sabe? Porque ninguém fica feliz em condenar. Eu, quando
quando a árbitro da FIFA que eu era, eu não tinha prazer em expulsar um atleta de campo. Não me causava nenhum prazer, mas a regra determinava que eu tinha que fazer. Então, o que eu falo agora? O que eu não posso admitir, que num pleito eleitoral como esse, aí eu, como candidato, como cidadão, a mentira. Porque a mentira, ela é a mãe de todas as artimanhas possíveis, porque ela te induz ao erro. Ela te leva a você cometer equívocos, e isto não é bom, isso é péssimo. Então, quando se mente, você perde, eu acho, o que há de mais precioso em você, que é a tua alma. Você perde realmente. As pessoas, a partir de uma mentira, você passa a duvidar de todas as outras possíveis verdades. E nessa campanha, o senhor tem sido vítima de alguma fake news? Ou não? Tem. Já tentaram me colocar em partidos de esquerda, com filiações, com assinaturas, sabe? Tem. E virão mais. Você tem que entender que virão. Mas nós temos que rebater dentro de outros aspectos, e virão outras. Por quê? Porque, vamos dizer que faz parte. Parte não poderia fazer, mas é um lado sarcástico, sacana da situação. Mas vamos estar combatendo. E outra, apareceu, vou para a tela e falo a verdade. Mostro por documentos. Então, essa é a minha forma de trabalhar. E o eleitor que decide. Tá? Temos nossas propostas sólidas, consistentes, e vamos trabalhar em cima delas, execuíveis, né? Eu não posso acreditar que alguém possa ainda cair no canto da sereia, né? no encantador de serpentes, de que vão construir situações como foi na eleição passada. Comboio da saúde, leitos nos hospitais públicos de UTI. Quer dizer, um leito até hoje só, um leito foi 5 mil e poucos reais, que nós temos o documento lá. Então, quer dizer, isso é enganar. Nós não, nós vamos com posicionamentos execuíveis, nós vamos com situações, Benjamin, que nós vamos levar à população realmente o que é possível fazer. E com a verdade. É esse o nosso posicionamento. O senhor acredita que os eleitores estão conseguindo filtrar todas essas informações, estão conseguindo analisar bem para fazer a melhor escolha por Cascavel ou para Cascavel? As pesquisas mostram aí que nós temos mais de 60% indecisos. 60% da população está indecisa. Quando se fala que A ou B está na frente, na verdade é em cima dos 42% que já definiram, mas tem 58% que não definiu. Então, em cima disso, nós estamos aguardando. Então, em cima esses indecisos, eles estão analisando. E o eleitor sempre, ele trabalha por eliminação. Ele diz, neste eu não voto, e no final sobra 1, 2, 3 que ele foca o seu voto. Mas a intenção é levar a verdadeira informação para o eleitor, e que o eleitor possa escolher o melhor para Cascavel. Independente, eu falo assim, independente se for eu, for qualquer um outro candidato, mas que esse eleitor ele não se sinta ludibriado, enganado na hora do voto. É só isso que nós buscamos. Porque, e mesmo assim, eu vejo a situação do ex-presidente Lula. Ele na cadeia, preso, se ele pudesse sair candidato, ele se elegia na cadeia. Ele tinha grande chance de se eleger. Então, quer dizer, a população sabia que ele era, né? Então, mesmo sabendo, sem problemas. O que não pode é a população ser enganada numa situação de que não é. Não, aí não. Aí já é... Aí isso sim é fake news. Quando o atual candidato utiliza de que estão fazendo fake news, quem está fazendo, na verdade, caro ouvinte, é o próprio prefeito, que ele diz, com o apresentador que tem lá, é ele que diz, porque ele está negando a verdade. E quando você nega a verdade ou omite ela, você está praticando fake news. O presidente Lula, quando foi para a cadeia, ele realmente estava com uma boa popularidade, seria eleito. Agora, quando saiu, me parece que já não seria mais eleito se fosse candidato. O senhor falava sobre a questão da saúde. O senhor tem propostas interessantes aí em relação à saúde. Temos. O mini hospital para mulheres, me parece? Também, mas antes disso, eu quero falar sobre um outro programa. A nossa programação nós temos 34 unidades de saúde hoje no município, na região central, e 9, nós temos na região central, na cidade urbana, e 9 no interior. Destas, nós vamos 28 abrir das 7 da manhã às 19 horas. E 6, as restantes, nós vamos abrir das 7 da manhã às 22 horas.
Olha o contrassenso que eu vou dizer. No último debate agora que nós tivemos da Associação Médica, quando eu questionei o prefeito sobre isso, ele disse o seguinte: olha, nós reduzimos os horários das 8 da manhã às 5 da tarde por causa da pandemia. Então, é só uma reflexão muito, muito madura, muito intensa. Gente, se nós estamos vivendo uma pandemia na área da saúde, ou seja, pandemia quer dizer, é algo que está quase fugindo do controle na área da saúde, não era para você expandir o atendimento na saúde, dando à população uma quantidade maior de atendimento? Então, numa pandemia da saúde, onde as pessoas estão mais fragilizadas, ele diminui o atendimento na saúde. Então, você para pensar e fala assim, mas como? Qual o gênio que conseguiu isso? Então, nós vamos fazer isso permanente, inclusive expandindo com pandemia, sem pandemia. E se a pandemia perdurar, nós vamos trabalhar mais ainda isso de forma mais longa ainda. Porque é o momento que a população mais precisa. Inclusive adotar o modelo que Guarapuava fez. Guarapuava, se você chegava lá, Benjamin, e falava o seguinte: olha, eu me encontro hoje com sintomas de Covid, fique em casa, está indo uma equipe até a sua casa. Aguenta aí, coloca todo mundo trabalhar mais, mas essa equipe vai lá, coleta, busca. Porque se você for até a unidade de saúde, como as pessoas chamam do posto de saúde, se você for até lá, tem duas possibilidades. Se você não tem, você pode adquirir, porque você vai estar num contato onde todos aglomeram ali. Se você tem, você pode passar para os outros. Então, é um ponto que você aí precisa de uma força-tarefa e não diminuir a quantidade de atendimento. Quer dizer, totalmente chega a ser utópico, você numa pandemia de saúde, diminui o atendimento na saúde. É difícil de entender. Então, nós temos as situações, outro aspecto. Nós temos hoje 62.397, para ser preciso, exames na fila. Só de ultrassom são 40 mil. Então, nós vamos, na nossa proposta, colocar um centro de imagens municipal, onde vai ter a tomografia, nós vamos ter o ultrassom, a mamografia, raio-x, e estamos trabalhando já para ter uma ressonância municipal. Ô, Romão, mas por quê? Tudo isso custa aproximado aí de 10 milhões de reais, mais a estrutura, vamos dizer que chutando alto, com 12 milhões de reais, nós montamos toda essa estrutura e vamos zerar essa fila que está aí. Por quê? As pessoas hoje esperam, tem pessoas esperando 5 anos, 6 anos aí por uma tomografia. Isso não pode ser feito. Tratamento odontológico. Dá em Cascavel um problema, aí você começa a sofrer a chamada dor de dente. Aí um canal que teve um problema, 11 horas da noite de um sábado, você não tem onde bater. Você tem que ter um posto, um local aberto, onde tem ali um dentista, um odontólogo, pronto para pelo menos aliviar a sua dor para aquele momento, para que na segunda você procure o seu dentista, quer dizer, quem precisa disso? A população mais pobre. É essas pessoas que nós temos que atingir, a pessoa que não tem condições de pegar o seu telefone e ligar para um dentista, pagar uma consulta. Então, vai fazer tratamento odontológico no final de semana? Não. É fazer com que você que está me ouvindo, você não sofra por uma situação de uma dor de dente no final de semana e você não tem uma porta onde bater. Essa é a nossa situação. E também na saúde, eu digo, nós temos muitos trabalhos para fazer junto ao interior, de fazer com que as pessoas sejam trazidas até a cidade, o acompanhamento. Então, todo esse trabalho na saúde, hoje, Benjamin, é para atender as pessoas mais necessitadas. O senhor tem 2 minutinhos para as considerações finais e para falar diretamente ao eleitor, faltando aí 12 dias para o pleito, candidato. Olha, que o eleitor ele tenha o discernimento, que ele peça a Deus realmente que ele possa ter a melhor escolha, que a pessoa entenda que votar, Benjamin, votar o título de eleitor é um documento do tempo do Brasil Império. O título de eleitor era algo que as mulheres passaram a votar no Brasil depois de 34. As mulheres não votavam, negros não votavam. Então era concedido um título de eleitor a uma determinada pessoa para ela representar aquele bairro, aquela situação. Então era algo muito nobre e continua sendo nobre você votar. Muitas vezes é confundido que você vota, é uma obrigação para você votar para um candidato, e não é obrigação. Votar é um direito seu, votar é algo que você exerce a cidadania e tira
e coloca de 4 em 4 anos dentro de uma situação. Ou para prefeito, quer dizer, a cada 2 anos o poder volta para a tua mão, povo. Saiba exercer isso. Você escolhe a cada 2 anos, então entenda que isso é uma nobreza que você tem na mão. Se você não quer votar, é respeitado também, que a democracia respeita isso também. Mas saiba que você está delegando a outro. Então, nesta escolha, vá às urnas, escolha o melhor. Estamos em 8 candidatos, temos condições aí, todos os 8 com perfis completamente diferentes. É muito fácil de você escolher, mas vá lá e exerça a sua cidadania. Vote. E nós, justamente, eu e o Gustavo Ferlin, que é um vice que terá uma atuação muito grande, volto a falar sempre, é um vice jovem, 32 anos, advogado, empresário, uma pessoa que tem na veia o empreendedorismo, vai nos auxiliar em Cascavel a nós sairmos realmente dessa dificuldade. Até porque Cascavel merece mais. E quando eu falo que Cascavel merece mais, Benjamin, é porque nós merecemos muito mais. Realmente, nós temos que partir para um desenvolvimento moderno, tecnológico, inovador, atraindo geração de empregos em Cascavel. Nós temos que fazer Cascavel se tornar o maior polo hoje tecnológico do Paraná. Nós temos condições de fazer isso, porque nós temos aqui a fortaleza do agro. E o agro, hoje, dentro da agroindústria, dentro da agrotecnologia e das inovações que nós podemos trazer de outros países, pode ter certeza que se transformará, sem dúvida, numa das grandes potências do Brasil, e nós sabemos como fazer. Obrigado, candidato. Conversamos com o Evandro Romão, do Patriota, nesta segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. CBN Eleições 2020.